Quero conversar com vocês hoje. Claro que a gente está passando esse período aí dessa pandemia, né? E essa pandemia fez a gente pensar em algumas coisas. E eu acredito que a principal coisa que essa pandemia fez a gente pensar, além da realidade da morte, foi a possibilidade da morte. Esse pensamento, ele realmente está muito aflorado, né? Na nossa sociedade hoje, não só a realidade da morte, mas a possibilidade dela. E eu quero pensar um pouco sobre isso com vocês, porque nesse capítulo de Coríntios, Paulo vai tratar exatamente sobre isso. E é claro que a palavra de Deus nos apresenta o mal, nos apresenta a dificuldade, nos apresenta o pecado, mas a palavra de Deus é maravilhosa porque ela nos apresenta a salvação, ela nos apresenta a solução, ela nos apresenta a saída. E a grande saída para todos nós é Jesus Cristo. A grande realidade é a ressurreição de Cristo. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição, sobre o poder da ressurreição de Cristo. E esse texto ele fala aproximadamente 23 vezes sobre a ressurreição de Cristo. É lógico que o tema aí, a tônica é a ressurreição de Cristo, esse poder que tem para livrar a gente desse poder da morte, né? Quero ler uma frase aqui de um homem chamado Elbert Hubbard. Esse homem ele foi um filósofo norte-americano e ele disse o seguinte: para que levar a vida tão a sério se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos? Essa frase do Hubbard, eu acho ela interessante. Ela tem uma verdade e tem uma meia-verdade. A meia-verdade dessa frase é que jamais sairemos vivos, né, dessa aventura que é a vida. Graças a Deus, Jesus Cristo ele fala, né, no Evangelho de João, ele fala ali para as irmãs de Lázaro, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos aí a grande salvação em Cristo que nos dá a vida eterna que começa já nessa vida. E aí a gente não vai sofrer essa segunda morte, essa perda tão grande que esse filósofo só disse uma parte aí, né? E a outra meia-verdade é que jamais as pessoas vão sair vivas daqui. Isso é uma meia-verdade também, porque em Tessalonicenses e aqui no texto de Coríntios, fala que muitos de nós vamos nos encontrar com Jesus ainda em vida. Na volta de Jesus Cristo, muitos vão se encontrar com ele nos ares. Então, essa também não é uma verdade absoluta, né? Que esse Hubbard ele diz. Agora, uma verdade que ele disse, que eu acho interessante, é o que ele diz: não leve a vida tão a sério. É um sentido, não de que você não vai ser responsável, mas é um sentido de você não se responsabilizar demais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito preocupada com as pessoas que moravam a mais de 3.500 quilômetros da casa dela. Ah, e o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E aí eu comentei com essa pessoa, falei, você não pode fazer nada. O que você pode fazer é orar. Ah, mas estão sofrendo, está acontecendo isso e aquilo. Às vezes a gente toma muitas responsabilidades para nós e torna a vida mais pesada do que já é. E torna as coisas mais difíceis do que elas já são. Então, nesse ponto, ele diz, não leve a vida tão a sério. É interessante isso porque você só tem controle sobre algumas coisas. Agora, sobre aquilo que você não tem controle, você tem que entregar para Deus. Sobre aquilo que você não tem escolha, sobre aquilo que você não tem domínio, você tem que entregar para Deus. E aí o seu coração descansa, e aí vem paz para o seu coração, e aí você consegue levar uma vida de acordo com aquilo que Jesus promete, com a abundância de vida que Jesus veio trazer. Essa questão, ela só pode ser resolvida dessa maneira. Nós não podemos tomar todas as cargas para a gente. Nós não podemos querer resolver tudo, porque isso vai ser uma sobrecarga e ninguém pode resolver isso a não ser o nosso Deus.
a não ser que a gente lance sobre ele as nossas cargas, que a gente lance sobre ele, né, as nossas ansiedades, como diz o texto, porque ele cuida de nós. Só assim a gente vai encontrar um equilíbrio na vida e conseguir resolver de maneira bem sensata as nossas questões, né? E naquilo que for possível poder ajudar as pessoas. Essa soberania de Deus de poder resolver tudo não tira a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis, nós temos que fazer escolhas, nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance. Na reunião de oração às quartas-feiras, a gente está estudando um pouco sobre um movimento chamado movimento monástico, ou monasticismo. E nos mosteiros desse movimento monástico, né, principalmente nos beneditinos, tem uma frase em cima da porta de entrada desses mosteiros. A frase diz o seguinte: ora et labora. Ore e trabalhe. Qual é a ideia? Isso foi colocado por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola disse uma frase interessante. Ele disse assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então a gente tem essa questão a ser feita. Nós temos que depender de Deus, mas também temos que trabalhar, né? Ficar ocioso demais gera preguiça. E trabalhar demais gera essa questão de avareza, né? De querer demais. Então a gente tem que encontrar esse meio termo, de orar e trabalhar. Temos que fazer as duas coisas com um equilíbrio muito sensato, muito sábio, né? Então a gente tem que fazer o que está ao nosso controle e saber que outras coisas não estão no nosso controle. E assim a gente encontrar paz em Deus, que é poderoso, né, para fazer tudo isso. Eu tive uma conversa com uma irmã muito querida, né? E ela estava falando de uma pessoa que disse para ela sobre essa questão, né, vai que ele morresse, o irmão dela, né? Ah, e se ele morrer e tal. E aí ele disse o seguinte: se eu morrer e ninguém for no meu velório, eu vou ficar muito chateado. Gente, a preocupação com isso gera uma vida muito ansiosa. O que vai adiantar, né? Ela respondeu para o irmão: o que vai adiantar você ficar preocupado? Você já vai ter morrido, ninguém vai estar no seu velório, mas, né? A gente toma preocupações para nós, essa questão que a gente está vivendo mexe com a gente de uma maneira que a gente chega a ponto de se preocupar com coisas que a gente não tem controle. Quem é que tem controle sobre isso? Somente o nosso Deus, né? Porque agora a gente está vivendo um tempo que em muitos lugares não pode nem velar uma pessoa e essa pessoa está super preocupada com isso e a gente tem que entender, né? E a gente também conversava, né, sobre algumas questões. Por exemplo, John Wesley, ele orava, né? Durante a vida dele ele orava: Senhor, não me deixe morrer inútil. Esse era o grande desejo do John Wesley. Não me deixe morrer inútil. Ele colocava isso em orações a Deus e Deus concedeu esse pedido para ele. John Wesley morreu com 89 anos, morreu de uma maneira, né, como muita gente sonha, né? Morreu deitado numa cama, os amigos do lado. Ele ergueu o braço e falou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E aí ele virou para o lado e adormeceu. Então, não teve sofrimento, não deu trabalho para os parentes, não teve aquela coisa toda que eu conversava, né, com essa irmã. Mas a gente não tem controle sobre isso. Todo mundo gostaria de ir sossegado, né, partir para a glória de um jeito até meio romântico, né? Mas a gente não tem controle sobre isso. A gente tem que jogar isso diante do nosso Deus e pedir: Senhor, não me deixe passar por certas coisas, não me deixe morrer inútil, não me deixe sofrer, não me deixe dar trabalho para as pessoas, né? Tudo isso a gente tem que colocar na mão de Deus e descansar nele, porque é ele quem tem controle sobre isso. Nós não temos controle sobre isso. A gente tem que entender e entregar para poder descansar. Então entregue para Deus, né? Confie nele e leve uma vida leve, alegre. Contente-se com aquilo que Deus pode dar. E como eu disse no início, a gente tem que olhar para a grande obra que Jesus Cristo fez.
morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa salvação. A grande obra de Cristo é o que é narrado nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. A ressurreição de Cristo é o tema principal. A ressurreição de Cristo, como eu disse, ela é falada aproximadamente 23 vezes só nesse capítulo 15. É algo muito importante, né? E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar, né? Sejam firmes, inabaláveis e transbordantes ou abundantes, né, na obra de Deus. E é o que eu quero falar para vocês hoje. Sejam firmes, sejam inabaláveis e sejam abundantes, transbordantes na obra de Deus. Abre, por favor, a tua Bíblia em 1 Coríntios 15, que tem o texto aí que Paulo ele fala com os coríntios, né? Então, no primeiro versículo, 1 Coríntios 15, versículo 1, Paulo ele diz: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Versículo 2, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O apóstolo Paulo fala aí, né, que em primeiro lugar ele anunciou o evangelho e o pessoal da igreja lá de Corinto creu, ouviu e creu nesse evangelho, né? Ouviu e recebeu esse evangelho. Ouviu e continuou firme nesse evangelho. Então esse versículo 1 tem 3 lições importantes para a gente aí. Ouvir, receber e continuar firme. Então que quando você ouvir o evangelho, quando você ouvir a palavra de Deus, receba com alegria e permaneça firme. Permaneça, persevere, retenha essa palavra fiel. Uma outra tradução traz: mantenha na memória. Mantenha o evangelho na sua memória. É o terceiro que Paulo fala, né? Ouça, receba e continue firme. Só nesse versículo 1 aí a gente tem essas lições aí. Quando Paulo fala no sentido de morte, aí no capítulo 15 de Coríntios, ele fala de dormir, né? Ele usa o termo dormir. Mas a gente também sabe que o termo morte pode significar também separação. O que é a morte? A separação de corpo, alma e espírito, isso é morte. A união de corpo, alma e espírito gera vida. Então você pode pensar nisso. Separação é morte e união é vida. Se a gente levar para um ponto positivo a separação, a gente se separar do pecado é a santidade, né? A gente se separar da vida desse mundo é morrer para esse mundo. A separação é morte. E a união, ela é vida. O Salmo diz que a união, né, como é bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então que você pense aí que a separação é morte e a união é vida. E nós somos chamados para vivermos unidos, em primeiro lugar com Cristo, né, e vivermos unidos como irmãos. Nisso tem vida. Se a gente se separar dos irmãos, se a gente se separar de Cristo, aí a gente não tem vida. Aí isso significa morte, né? Então, quando Paulo fala nessas questões, ele está se referindo a tudo isso, né? O apóstolo Paulo foi educado com os Salmos, ele foi também educado com o Velho Testamento, e esse pensamento está nesse capítulo 15 de Coríntios. Então você pense nisso, né? De separação e de união. Paulo quer que a gente aprenda, né? Os coríntios aprendiam, e nós também, a vivermos unidos com Cristo, que é a grande bênção, né? Para que a gente tenha vida. Eu quero ler com vocês o versículo 19, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo ele fala aqui, né, que a sua esperança, a minha esperança, a esperança dos coríntios, para o qual ele escreveu essa carta, não devia estar em Cristo só para esta vida. Devia estar em Cristo também para a vida vindoura, para o mundo vindouro. Essa grande união que a gente tem com Cristo nos dá vida aqui
e nos dá vida também no mundo vindouro. Ele fala, né, que se a gente não acreditar nisso, nós somos infelizes, porque a gente acha que a vida se resume a esse viver aqui nessa terra, sendo que, na verdade, Cristo veio trazer para a gente vida eterna, Cristo veio trazer para a gente essa esperança da grande salvação, de morar com Deus eternamente, de viver com Deus, né? Como a gente cantou, lá está o meu tesouro, lá onde não tem choro, onde todos vamos cantar juntos, hinos de louvor. Essa é a esperança que a palavra de Deus quer que esteja no nosso coração, né? Não só nessa vida, mas também no porvir. Aí isso traz esperança para a gente, traz uma mudança de comportamento para a gente, para que a gente entregue para Deus, né, essas questões que a gente não pode resolver e a gente descanse e se alegre nele. A gente se contente com o que Deus pode fazer e o que a gente não pode. Versículo 20 até 26 tem um outro bloco aí, né, que o apóstolo Paulo ele vai falando sobre o assunto que Cristo ele é o primeiro dessa grande família, ele é o primeiro ressuscitado que nunca mais vai morrer, a morte não tem mais domínio sobre ele, né? Versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, o apóstolo Paulo ele fala que Cristo é o primeiro dessa grande família. O tema da nossa igreja desse ano é crescendo, né, na família de Deus, e o apóstolo Paulo diz que Cristo é o primeiro dessa grande família. Ele é o nosso irmão mais velho que ressuscitou para nunca mais morrer e abriu esse novo e vivo caminho para que eu e você trilhemos por ele e a gente também desfrute dessa grande alegria da vida eterna, né? Através do novo nascimento, através da troca dessa natureza. Versículo 22, ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, se eu estiver unido com Cristo, eu acabo me separando da natureza de Adão. Se você estiver unido com Cristo, você acaba se separando da natureza de Adão. Então, morre aquela natureza e vive uma nova natureza. Esse é o raciocínio, essa é a palavra que Deus quer que esteja no nosso coração, através desse texto de 1 Coríntios 15. E como eu troco de natureza, né? Como é que eu recebo isso? Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependendo dos pecados, se arrependendo de uma vida sem Deus e chamando Jesus Cristo para entrar pela fé no coração, crendo que ele ressuscitou dos mortos, chama ele para ser Senhor e Salvador. E aí acontece o grande milagre que a Bíblia chama de novo nascimento. Nascer de novo, trocar de natureza e aí sim desfrutar dessa grande palavra que fala para a gente, né, que assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos que estiverem unidos com Cristo. Versículo 26, o apóstolo Paulo dá uma esperança para a gente, né? Ele fala que Cristo vai reinando e aí ele vai colocando os principados e potestades debaixo do domínio dele. E no versículo 26 ele diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. É o último inimigo que Cristo vai destruir, vai ser a morte. Por enquanto, nós temos que viver com essa realidade, como eu falei no início, e viver com essa possibilidade, mas isso não para trazer desespero. Isso é porque houve a queda, né? No raciocínio cristão, na teologia, nós temos três grandes pontos aí, né? É a criação, a queda e a redenção. Então, se a gente pensar na história da salvação com esses três grandes eventos, a gente entende, né, toda essa obra de Cristo. Houve a criação, a queda e aí a redenção que Cristo fez. Então, através da redenção, né, através dessa frase do Jonas Madureira, a gente pode entender esse panorama que Deus veio trazer através de Cristo e terminando esse reinado da morte. E aí essa frase, né, do Hubert, do filósofo que a gente falou no começo, ela já não faz mais sentido,
porque aí a morte vai ser vencida e nós vamos ter a grande vitória que Cristo promete para todo aquele que está unido com Ele, todo aquele que crê nele. E o último grande trecho aí, né, desse capítulo 15 de Coríntios, vai do versículo 33 até o 58, né? Ali ele fala sobre o versículo 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse versículo 33, ele pode ser traduzido também, né? Não se enganem, porque as más conversações, em vez de companhias, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente perceber bem aonde a gente está se alimentando, as conversas que a gente vai tendo sobre morte, sobre vida e sobre ressurreição. Esse é o tema aqui. Então, o que a gente está pensando, o que a gente está aprendendo, o que a gente está permitindo que entre no nosso coração sobre tudo isso. Eu já compartilhei com os irmãos, eu terminei de ler um livro, né, essa semana aqui. Esse livro se chama Orando com Salmos. Esse livro aqui é de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse teólogo, ele lutou contra o nazismo, ele lutou contra Hitler, foi um dos poucos, né, que se levantou para lutar contra Hitler e acabou sendo descoberto e ele foi condenado à forca, né? Mas todas as pessoas que conheceram Bonhoeffer falaram que ele foi um cara extremamente... ele acreditava muito na vida por vir, não tinha o que pudesse destruir esse pastor, né? Ele era um pastor. Teve um oficial inglês, eu quero ler aqui esse pedacinho para vocês, chamado Payne Best. Ele disse assim: Bonhoeffer parecia-me irradiar sempre uma atmosfera de felicidade, de alegria por cada acontecimento, por menor que fosse. Tinha profunda gratidão por ainda estar vivo. Foi uma das poucas pessoas que encontrei para quem Deus era real e sempre estava próximo. E aí no dia 8 de abril de 1945, acho que uma semana antes, poucos dias antes de acabar, né, toda aquela guerra, ele foi levado, né, para condenação. E aí o pessoal chamou ele, né, chamou o prisioneiro. E aí ele disse a última frase dele que o pessoal ouviu. Ele falou assim: é o fim, mas para mim é o início da vida. Esse Bonhoeffer foi um grande teólogo. Eu gosto muito dos escritos dele. E quando eu vi essa passagem, né, sobre a morte dele, eu fiquei impressionado, né, com a fé, com a coragem que ele teve. Gostei muito, né, dessa postura dele, né? O Bonhoeffer, ele foi alguns anos antes, né, uns 10 anos antes, ele tinha ido para os Estados Unidos e lá ele aprendeu a cantar uma música, né, que eu compartilhei com a minha esposa essa semana. A música chama Swing Low, Sweet Chariot. É uma canção muito conhecida, né, nos Estados Unidos, é uma música muito legal. Eu ouço ela desde a minha conversão. E eu soube, né, através desse livro, que o Bonhoeffer aprendeu essa música e ele viu os escravos norte-americanos que cantavam essa música e ele levou para a Alemanha, né, para os alunos dele, essa música. Na Alemanha essa música era proibida e ele levou essa música para lá, porque essa música fala, né, que a carruagem vai me levar até os céus, os anjos de Deus vão tocando e os meus pecados foram perdoados, Cristo é o meu Salvador, não vejo a hora de estar na minha morada, né? Eu vou para lá primeiro, depois eu vou receber vocês. Ou a música também fala, né? Se você for primeiro, me espera que eu estou indo também. É uma música muito bonita, é muito legal essa música. Já foi gravada por diversos artistas e o Bonhoeffer aprendeu essa música e ele ensinou, né, na Alemanha contra a vontade, né, do nazismo lá. Então esse teólogo, esse pastor, ele foi um grande exemplo, né, naquela em guerra, e ele pregou Jesus Cristo, orou, lutou contra uma tirania, e ele entregou nas mãos do Senhor, né, tudo que podia afligir, e ele encontrou muita paz, virou um mártir, né, e ele se tornou um grande exemplo para muitos. Versículo 36 diz, né, como é que os mortos ressuscitam, tal, né? Aí Paulo diz:
O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Por isso que o Bonhoeffer disse, é o fim, mas para mim é o começo da vida. Se a gente estiver em Cristo, unido com Ele, nós temos uma graça, uma revelação que vem do Espírito de Deus, que traz paz no nosso coração e a gente acaba transbordando essa paz para os outros, como é o desejo aqui desse capítulo 15 no final, né? Sejam firmes, inabaláveis e transbordantes. Então aqui no versículo 36 ele fala, se não morrer, não nasce. Jesus ele fala, né, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, se o grão não cair no chão e morrer, ele não brota, ele não nasce. Então, gente, a morte ela tem um outro significado quando a gente está em Cristo. Ela tem uma outra conotação quando nós estamos unidos com Cristo. Né? A união traz a vida, lembre-se disso. Eu sempre falo, né, de uma alegoria, né, com o nascimento de uma criança. Né? Recentemente a Vanessa, né, a nossa irmã da igreja, teve um bebê, graças a Deus a Isabelle saudável, grande, está tudo bem. E a gente sempre pensa, né? Se o bebê tivesse como ter uma consciência do que está acontecendo ali no momento, ele reclamaria, né? Porque foi tirado da barriga da mãe, estava quentinho lá, estava tudo bem lá, né? Não precisava fazer muita coisa. E ele é recebido aqui nesse mundo, já toma um tapa para chorar e limpa a garganta, pinga colírio, fura o pé, já vai para um ambiente frio, né? Na barriga da mãe é uma temperatura, na sala de parto é uma temperatura bem mais baixa, já é colocado numa balança fria e acontece todo aquele processo que o bebê acha que ele está morrendo. Né? Agora eu vou morrer, porque o que está acontecendo aqui, né? Acabei de chegar aqui, o negócio já está todo bagunçado, na barriga da minha mãe estava tão bom. Mas muitas vezes isso acontece com a nossa vida também. Às vezes parece que é uma confusão que está gerando morte. Ai meu Deus, agora vai acabar tudo, está acontecendo umas coisas esquisitas tal. Mas, gente, muitas vezes é nesse momento que vai ser trazido vida para o nosso coração. A Adriana está falando aqui, né? A gente conversava hoje sobre o Bonhoeffer. Que legal, hein? Esse teólogo, eu gosto muito dele. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que às vezes parece que a coisa está se acabando, parece que é uma coisa ruim, mas Deus ele está trabalhando, né? Como diz o Evangelho, aliás, como diz o livro de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou todas as coisas concorrem para o bem. Os fatos, as coisas estão concorrendo para o seu bem e para o bem de todo aquele que ama Jesus Cristo. Não está fora do controle de Deus. Às vezes a gente não tem controle, isso é verdade, mas vamos entregar para Deus, porque Ele sim pode fazer todas as coisas, pode controlar, né? Aí o versículo 38, o apóstolo Paulo diz, mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Por enquanto, nós somos como se fôssemos sementes. Esse aqui não é o corpo que vai entrar no céu. Esse Davi que vocês estão olhando não é o Davi que vai entrar no céu. Né? Esse corpo aqui vai ser transformado, se Deus quiser, né? Eu tenho essa esperança na vida eterna. Nós seremos transformados, teremos um nome novo, teremos um corpo novo. É essa promessa que o apóstolo Paulo dá aqui para quem está unido com Cristo. Essa é a vontade de Deus, né? Do versículo 42 até o versículo 53, Paulo ele vai falar como é esse plantio. A gente planta em corrupção, em desonra, fraqueza, em corpo natural, pó da terra e morte. Só que nós vamos colher o quê? Nós vamos colher incorrupção, glória, poder, uma vida espiritual. Nós vamos colher, né, um ambiente do céu, nós vamos ser do céu e nós vamos colher imortalidade. Tudo depende do que você vai plantar aqui. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro a gente nasce, né, da raça adâmica e depois a gente nasce de Cristo. Essa é uma escolha que todos nós temos que fazer. Essa é uma escolha que Deus chama a gente para fazer a todo momento. Então que você, claro, possa escolher Cristo, que é a grande escolha
da vida de cada um que passa por esse mundo aqui. Versículo 51, né, vem a confirmar aquilo que eu já falei. Nem todos morrerão, né? Tem em 1 Tessalonicenses, e aqui nesse versículo 51 também fala. Nem todos morrerão. Quando Jesus Cristo voltar para encerrar toda a história, para buscar o povo dele, algumas pessoas, muitas na verdade, vão subir vivas e se encontrar, vai encontrar Jesus Cristo nos ares. Não vão passar pela morte comum, como todos, né, naturalmente passam, mas esses felizardos, né, quando Cristo voltar, vão se encontrar nos ares. Eu digo felizardos porque, né, todo que aceita Cristo é felizardo, mas tem muitos que têm aquele receio, né, de morrer, aquela coisa toda, mas em Cristo nós temos a libertação disso. Né? A gente já falou sobre Hebreus. Jesus veio libertar a gente do poder do inimigo, do medo da morte. Versículo 58, que é o último versículo aí do capítulo 15, o apóstolo Paulo diz, né? Depois de falar que Cristo dá a vitória, que quando Cristo derrotar a morte, que é o último inimigo a ser derrotado, aí vai se cumprir a palavra escrita, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? E onde está a morte, o seu aguilhão, né? Isso a gente só vai poder ver cumprido quando Cristo terminar a obra dele e o último inimigo for vencido. O último inimigo a ser vencido é a morte. Versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então aqui de novo aparece a palavra trabalho, né? A gente estava falando lá sobre os mosteiros beneditinos. Ore e trabalhe. Então que você ore e trabalhe, sabendo que Deus vai cuidar daquilo que você não pode, daquilo que eu não posso. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, de divulgar o nome de Cristo, de ajudar os irmãos, de orar, de conhecer mais a palavra de Deus, como a gente cantou, né? Conhecer mais a Deus. Que isso não tire essa nossa responsabilidade. Ah, deixa que Deus faz, né? Não, não. Deus, ele certamente vai fazer a obra dele, quer você queira ou não, quer você faça ou não, Deus vai levantar pessoas para fazer. Mas é um grande privilégio que ele oferece para você e oferece para mim, para a gente trabalhar em conjunto com ele. Né? Ele fala, Paulo diz, né? Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Quando você fizer alguma coisa para Deus, saiba disso. Não é vão. Esse vídeo que está sendo gravado aqui ele não está sendo em vão. O que vocês estão fazendo aí, assistindo, divulgando, cantando para Deus, qualquer trabalho que vocês façam no Senhor não é vão. Saibam disso. Vai ter um benefício, vai ter um fruto, vai glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia quer que a gente saiba isso. Por isso ele diz no final, né? Sejam firmes, inabaláveis e abundantes. Transbordem, né? Deixa, como Jesus falou, né? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa essa água fluir e matar a sede de muita gente nos dias de hoje que estão sofrendo aí por não conhecer o amor de Deus, por não conhecer a vida eterna que existe numa união com Jesus Cristo. Nós temos que anunciar isso e, em primeiro lugar, né, viver isso, né, ser firme, inabalável e abundante. Seja firme, né, na sua crença, né, no Evangelho, como Paulo fala no início desse capítulo 15, né, ouvir o Evangelho, receber e reter e manter na memória. Seja firme nisso. Leia a sua Bíblia. Né? A gente colocou o desafio de ler o livro de Salmos durante um mês, 5 capítulos por dia. Pega firme aí, leia. Leia a palavra de Deus no plano bíblico que você está fazendo. Conheça a palavra de Deus. Mantenha na sua memória. Seja firme. Inabalável, né? Não se abale. A obra de Cristo é perfeita. Ele já fez, está fazendo e vai fazer. Não deixa nada abalar essa sua crença, essa sua confiança. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, né, no terceiro dia.
Não deixa questões mil aí, às vezes até teologias. Não, Jesus só desmaiou, Jesus teve um mal súbito, Jesus... Não, gente, ele morreu mesmo. E ao terceiro dia ele voltou a viver. Se a gente não crer nisso, nós somos os infelizes, como Paulo fala, né? Se não acreditar que Jesus ressuscitou, tudo é vão. O que nós estamos fazendo? Que esperança tenho? Que esperança qualquer pessoa pode ter? Se Cristo não ressuscitou, não tem história, acabou tudo. Então, Cristo ressuscitou, que você tenha essa esperança inabalável no seu coração, de que ele fez, está fazendo hoje e vai fazer no futuro também. E o último aí que ele fala, né, no versículo 58, sejam abundantes, sejam transbordantes, né, no trabalho para o Senhor, sejam transbordantes na obra de Deus. Então é isso, queridos, que eu queria deixar para vocês, que vocês sejam firmes, inabaláveis e abundantes, transbordantes no serviço ao Senhor, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é vão. Vivam para a glória de Deus, que realmente o Senhor abençoe, né, os seus esforços, as suas intenções, que Deus abençoe, né, a nossa igreja aqui de Apucarana, Deus abençoe todo o povo dele espalhado por esse mundo, que o Senhor tenha misericórdia da nossa sociedade atual, abençoando os nossos governantes, as autoridades, né, geral, e principalmente aqui no nosso Brasil, que a gente está vivendo um momento bem difícil, né? Que a política está se aproveitando dessa epidemia e está gerando um problema político, né, muito grande aí, que pode ter desdobramentos bem estranhos, né? Então estejam orando, porque a situação não está fácil, né? Tanto na área da saúde, econômica e agora política, né? Mas saibam que o Senhor está no controle de tudo e muitas coisas nós não temos controle. Nós temos controle sobre algumas coisas, né? Cuidar de algumas pessoas, de algumas coisas da nossa vida, mas a gente não pode se desesperar por aquilo que a gente não pode fazer nada a não ser orar e entregar para o Senhor. Já é uma grande, grande obra orar e entregar para o Senhor. Então que você ore e coloque diante do Senhor a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, e que você veja, né, a graça de Deus se manifestar e se alegre com tudo aquilo que Deus pode e Deus vai fazer. Amém, queridos?